em mais um podcast aqui diretamente do It Cowork, nosso estúdio. Fica aqui no It Cowork, um dos melhores coworks que recebe aqui vários empresários, tem um movimento legal, tem um auditório. E se eu fosse você, já vinha aqui conhecer. Hoje, o portal Pará Negócios tem a honra de receber um amigo meu, Black Belt, Giossart Neto. Seja bem-vindo, meu amigo. Ouça! É um prazer estar aqui, Alexandre. Muito tempo a gente já vem combinando pra gente bater esse papo e que bom que deu certo dessa vez. Eu tô muito entusiasmado pra gente fazer essa troca de experiências aí, trazer um pouco da nossa experiência pra galera. Pode ficar à vontade para perguntar o que tu quiseres, o que eu puder agregar, o que eu puder te responder. A gente tá aqui aberto para jogo, para conversar, para colocar na mesa aí, para debate. A gente vai saber de tudo. Hoje a gente vai falar de Italhinha, vai falar de imóveis planejados, vai falar de mercado, vai trazer... Eu quero falar contigo de jiu-jitsu também. O que é que tu traz do jiu-jitsu para área de negócios? Mas deixa eu dar uma mensagem aqui ao pessoal. Pessoal, é o seguinte... O que é que eu costumo falar? Quando uma pessoa assiste um podcast nosso, a gente faz podcast todo dia e todo dia tem um empresário diferente. E o nosso telespectador que vem, assiste um podcast aqui dentro e ele tira uma sacada daqui de dentro e aplica no negócio dele, se isso aqui valer e mudar o negócio dele, já valeu a pena ele ter assistido um pedacinho do nosso podcast. Né? Então, por isso que eu convido, te inscreve aqui no nosso YouTube, já assina o sininho para receber a notificação, todo dia tem podcast, e também já segue o Giossart. Qual é o teu Instagram e da Italhinha? O meu pessoal é Giossart Neto, e da Italhinha é Criativa Italhinha. Legal. Criativa Italhinha, só procurar lá Criativa Italhinha. Eu gosto de deixar logo no início os Instagrams, porque às vezes a pessoa não assiste até o final. Sim, é verdade. O Instagram tá lá no final e tal, mas já segue aí, já segue também Modesto Alexandre, segue o Portal Pará Negócios, portal.paranegócios, né? E vamos lá, vamos começar. Cara, fico muito feliz de ter vindo. Eu sou amigo também da irmã do Neto, né? A Thay, que devia estar aqui com a gente, mas a gente vai marcar um podcast só com ela, né? Com certeza, com certeza. Um super beijo para minha irmã. Deveria estar aqui com a gente, não deu certo por um motivo de força maior lá. Mas na próxima ela vai estar com a gente de repente sozinha, né? Vai encarar esse desafio para ela ficar mais à vontade de contar ali as experiências dela, porque com a minha irmã é assim, eu vou rapidamente, Alexandre. Como é que tá o tempo? A gente tem tempo? Tá tranquilo? Tá à vontade, cara. Eu e a minha irmã, tu sabes disso, mas para quem tá assistindo, a gente nunca brigou. A gente nunca brigou. Desde quando ela nasceu, a nossa diferença de idade é 6 anos, então a gente sempre se deu muito bem, a gente se transformou sócio e isso acontece até hoje, né? E assim, cara, é uma coisa mágica mesmo, né? Então, de repente, quando a gente tá junto, ninguém sabe como é o certo, porque um sempre complementa a opinião do outro e assim também... Se ela tem uma ideia, aí eu acabo concordando, assim, sabe? É uma coisa muito, muito bacana. Então é legal nós estarmos de forma individual. Eu vou te contar, eu vou contar essa história depois. Primeiro eu quero que tu apresente a Criativa Italhinha pra gente. Criativa Italhinha, vamos lá. Quando a gente fala Criativa Italhinha, a gente entende que Italhinha é uma marca de móveis planejados, correto? Uma marca de móveis planejados. Quando a gente fala em móveis planejados, Alexandre, tem duas modalidades. Tem a modalidade que é o industrializado na nossa cidade. A gente tem algumas marcas industrializadas, né? Italhinha é uma delas, é feito por uma indústria, né? Que já vem pronto. Robô, já vem pronto, modulado. Exatamente. A outra modalidade de móveis planejados é o marceneiro ou a marcenaria, que é uma outra entrega. Em um outro momento a gente pode até se aprofundar. Já é mais personalizado esse outro. Na verdade é uma outra entrega em relação à estrutura, né? Quando tu fala em móveis planejados industrializados, tem uma indústria que produz em grande escala, vai te entregar embalado, etc e tal. O marceneiro, ele trabalha de uma forma mais artesanal, ele não tem uma estrutura. Ele pega o teu serviço para fazer, ele compra a chapa ali de MDF, ele vai cortar, ele vai te entregar, só que é uma outra entrega final do produto, né? A questão de garantia, de assistência técnica, tem uma diferença muito grande. Sim, tem uma desvantagem
E tem vantagens e desvantagens de você fazer com o industrializado e com o marceneiro. Tem essa diferença e a gente pode falar sobre isso, né? Então, quando a gente fala de Italínea, a Italínea é uma marca onde nós somos um revendedor, a Criativa é um revendedor. A Italínea, ela fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A Italínea, ela tem um parque fabril de 110 mil metros quadrados, é a maior indústria da América Latina, Alexandre. A Italínea, ela tem a maior quantidade de pontos de venda. Só no Brasil são aproximadamente 700 lojas, só no Brasil, né? Porque a gente tem pontos de venda também fora do Brasil. Outra curiosidade, a Italínea, ela tem um banco próprio. Se o cliente quiser comprar parcelado, a Italínea já tem um banco para poder parcelar, né, para esse consumidor. Crédito, né? Financiar, né? Com toda certeza. Já tem uma linha de crédito, pode parcelar em até 36 vezes, carência para 120 dias. Então, assim, é muito interessante. Fantástico. A Italínea, ela tem o maior faturamento do segmento. Maior faturamento, você pode pegar qualquer marca, mas a Italínea tem o maior faturamento. Então, assim, isso são algumas curiosidades da Italínea. Falando em benefícios, rapidamente aqui. São 5 anos de garantia. A Italínea vai te dar 5 anos de garantia. Assistência técnica enquanto tu tiveres os teus armários, a tua cozinha. Ela vai te dar assistência técnica. Estimativa de vida é de 30 anos, é quanto que vai durar, né, os teus armários ali. E manutenção vitalícia, né? Pode, a hora que tu precisar, tu comprou na Italínea, em qualquer loja Italínea, aí tu precisou de uma manutenção, é só chamar, né? Então é muito interessante. Isso é a Italínea, só para entender um pouco. A Criativa, que é a nossa empresa, ela foi criada por mim e pela minha irmã em 2015. Em 2015 ali, todo mundo se falava só de crise econômica. Eu não sei se a galera que está assistindo aí vai recordar. Teve o impeachment, teve Dilma a recessão. Rousseff, só se falava, e aqui a gente não vai entrar na questão política, mas era o momento, né? A história. Então só se falava em crise, as pessoas estavam fechando empresas, e aí a gente resolveu virar empresário, eu e a minha irmã. Eu já trabalhava em uma empresa Italínea, a minha irmã é arquiteta, então assim, a gente resolveu montar a nossa operação. E foi ali que começou o nosso desafio de empresário, de empreendedor. Na verdade, uma observação aí, Alexandre, a nossa vida de empreendedor, principalmente a minha, falando por mim mesmo, ela começou muito lá atrás. Se a gente for voltar no tempo... Eu queria que tu contasse um pouquinho. Cara, o que eu vou falar agora é muito forte, tá? É muito forte. Eu seria, vamos lá, um garoto de periferia. Eu vou falar uma coisa muito íntima da minha família. Minha família era muito pobre. Eu era uma criança que a gente era muito pobre, morava numa área realmente muito perigosa, etc e tal. Eu não gostava, que eu vou falar aqui, meus filhos vão ouvir agora, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não gostava muito de estudar. Então, assim, moleque pobre, da periferia, não gostava muito de estudar. Então, eu era um projeto para não dar certo, cara. A verdade é essa. Isso até, assim, para quem acha que a vida é difícil, para quem acha que não tem oportunidade, eu tô aqui para dizer, para contar. Eu tenho um case de sucesso para a realidade de que eu vim. Assim, é possível, porque desde muito novo eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 anos, cara. Eu trabalhei em alguns empregos, assim, engraçados, olha. Eu trabalhei em lanchonete, eu trabalhei em lava-jato, lavando carro. Eu trabalhei fazendo guaraná. Sabe esse guaraná que tem na Praça Brasil? Então, na frente da nossa casa, na frente da minha casa, tinha um carrinho de guaraná. Eu vendia aquele guaraná. Então, essa veia de empreendedor, ela já vem desde a adolescência, cedo, né? Desde cedo, cara. Tem uma coisa muito engraçada. Se precisar mudar a pauta aí, Alexandre. Não, vai, eu vou só acompanhando aqui. Tu tá na pauta, vai seguindo. Eu tive um emprego que era locutor, cara, de açougue. Locutor de açougue. Só quem me conhece muito bem sabe disso. Eu tinha um primo, ele trabalhava em uma rede de açougues fazendo locução. E primo, a gente muito amigo, né? Ele falou assim, cara, tá precisando de um locutor em um determinado açougue. E eu tinha caixa de som naquela época. Tinha caixa de som, tinha microfone. E meu irmão, falei pra ele, eu topo. Quando chegou na frente do açougue, que eu liguei a caixa de som alto na feira, mano. Na feira, a caixa de som ligou, todo mundo se voltou pra caixa. Eu não consegui falar uma palavra, porque tinha que anunciar.
tinha que anunciar, sabe aquela coisa? Chamou a atenção de todo mundo e tinha que falar, e agora? Né? Alô, você vem chegando, vem aproveitando, é aqui na Casa das Carnes, sabe essa coisa? Assim, eu não consegui falar isso de jeito nenhum, cara, eu travei, já colocar música. Só que depois eu peguei o ritmo de ir falando, de ir falando o preço das carnes, etc e tal. Então eu trabalhei um tempo fazendo isso. Foram inúmeras coisas ali que eu fiz. E aí depois dessa época, como foi pra te entrar nessa parte de modulados, como foi essa virada pra essa área? Perfeito, bora lá. Esse negócio é um negócio da minha família. Eu tenho 42 anos e a minha tia e o meu pai, eles fundaram o segmento de móveis planejados em Belém, com uma marca chamada Florence. A Florence, ela era uma loja de magazine, de departamento, vendia no comércio, em loja de departamento. Assim, quando a gente fala loja de magazine, vende sofá, vende mesinha e vendia os kits, né, de móveis planejados. Então, eles foram a primeira loja exclusiva de Belém, em meados de 1983, ali, né? Foi o ano que eu nasci. Eles começaram a trabalhar com isso juntos. Então eles já trabalhavam nesse segmento, né? A minha tia já tinha loja, meu pai já tinha empresa, o meu pai era gerente de loja. Quando eu completei 20 anos de idade, eu trabalhava fazendo Guaraná, pintou uma oportunidade para eu trabalhar na Coca-Cola, lá na Coca-Cola, no Augusto Montenegro. Foi assim, muito bacana, porque eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Minha carteira assinada foi assinada a primeira vez com 20 anos na Coca-Cola. E eu passei 2 anos trabalhando ali, cara. Incrível, sabe? Uma mega operação, a linha de produção 24 horas. Então, assim, eu aprendi muita coisa lá. Parte de processo, operacional, enfim. E eu trabalhei lá. Com 2 anos eu trabalhando lá, a minha tia e o meu pai me chamaram. Falaram assim, olha, tu não queres trabalhar com a gente aqui na empresa, que eles nessa época já tinham a empresa, né? Ela tinha empresa, ele era gerente da empresa dela. E eu falei, mas nem pensar, eu tô lá na Coca-Cola, eu tô bem. É certo, eu já me dou bem. Eu me transformei pai, eu fui pai muito cedo. Meu primeiro filhote, o Nicolas, um super beijo pra ele, meu primogênito. Então assim, eu falei, tenho que sustentar meu filho, mano. Eu não vou largar a Coca-Cola pra aventurar na empresa de móveis, né? Só que acabou que eles me encorajaram tanto e eu comecei a trabalhar com eles. Passei por todas as funções dentro de uma loja de imóveis planejados. Eu tirei medida, fui medidor, eu passei a ser projetista, desenvolver projetos, eu fui vendedor de loja, fui gerente de loja, tudo que tu possa imaginar. Administrativo de loja eu fui, conferente, tudo. Eu só não fui em uma operação de imóveis planejados de um montador, eu nunca montei. Mas eu trabalhei passei por todas as etapas, né? Todas as funções. E isso foi em 2005. Eu comecei a trabalhar. Aí passaram-se 10 anos eu trabalhando e em 2015 a gente montou a nossa própria empresa, eu e a minha irmã. A loja que a gente trabalhava ia fechar, ia mudar de endereço. E aí foi que eu cheguei com a minha tia, que era minha patroa, um super beijo pra ela. Falei, tia, eu não vou com a senhora para a nova loja. Eu acho que eu tenho que ficar aqui, nesse espaço e tudo mais. Ela falou, tu tá maluco? Tem certeza? Aqui tá ruim, tá vendendo pouco, não sei o que. Eu falei, não, mas eu acredito que dá. Eu acredito nisso aqui. E aí, assim aconteceu. Ela começou a fazer um cálculo de padaria para mim, ver o que tinha de despesa, o que tinha, aquela coisa toda lá, aquela coisa de custo fixo, de ponto de equilíbrio, aquela coisa básica, né? De qualquer empreendedor. Ela começou a me dar essas dicas ali. Eu já tinha uma noção por ser gerente, por participar de reuniões, de treinamentos. A Italinha, falando da marca, Alexandre, ela investe muito em treinamento. Então, cara, eram 2, 3 vezes por ano eles pegam a gente e levam lá para a fábrica, para o Rio Grande do Sul, para a gente fazer treinamentos. Você fica uma semana dentro de uma sala, dentro de um auditório, né? Uma escola de negócio. Escola. E eles vão te formando. Porque, imagina, a Italinha hoje ela é um caser, cara, que tu tem 700 lojas aproximadas, então você consegue entender o que dá certo. Olha, lá no Sul tá dando certo esse tipo de trabalho, esse tipo de marketing. Isso aqui lá no Sudeste não deu certo, então a Italinha consegue agregar tudo isso e passa para os seus revendedores, que somos nós, no caso dos seus franqueados, vamos falar dessa forma assim.
Então, realmente a gente fez aquele cálculo e eu comecei, cara, com a minha irmã. A gente Já era Italinha? era Italinha, sempre foi Italinha, nunca trabalhei com outra marca, sempre Italinha. Então, graças a Deus, de 2015 para cá, é só crescimento, Alexandre. É só crescimento, a gente capacitação, né? A gente cuida para crescer e crescer mais do que a inflação, porque por um tempo eu achava assim, esse ano em relação ao ano passado eu cresci 10%, não adianta, porque não acompanha a inflação, né? Então tem que ter um crescimento que seja aceitável, plausível. E hoje a gente tem toda essa visão, né, realmente de crescimento, de expansão, de escalar, isso tá tudo... E aí eu queria até trazer uma história que quando... Achei dele em 2015, Sim. 2016, era ali na Conselheiro, não era? Na Conselheiro Furtado. Na Conselheiro. Isso. E aí eu conheci a Thay, né? E aí a gente foi gravar alguma coisa lá uma vez, foi fazer um comercial, cara. Foi fazer um comercial de uma outra empresa que eu prestava serviço. Eu lembro. E aí aí ela falava assim, não, porque o meu irmão, não sei o quê, meu irmão, não sei o quê. Eu não conhecia o Neto. E aí eu falava assim, caramba, esse Neto deve ser um pouco brabo, ele, né? E aí eu conheci ele rápido, falei com ele tava ocupado. Que legal, cara. E aí eu ficava assim, a minha impressão é que tu era muito bravo, que tu não sei o quê, não falava. Eu falei, bacana. Aí depois com o tempo a gente foi se conhecendo, né? Falei, cara, a gente boa pra caramba. Poxa, que legal. Que legal, é nostálgico, né? Lembrar desses momentos aí. Eu lembro disso, sim. Eu lembro que era um curso eu não vou recordar o nome, mas era um curso de enfermagem, né? Era um curso de enfermagem, Foram gravar... Eram vários cursos, era uma empresa que... Era uma escola de curso proporcionava cursos, né? Isso. Exatamente. Alexandre, é engraçado, cara, falando da parte pessoal, assim, da minha vida. A maioria das pessoas que eu conheço, desculpa, elas têm essa impressão de mim. Antes de eu te conhecer, eu achava que tu era chatão, muito chato, muito sério. Não sei se é a minha fisionomia, mas eu acredito que eu não sou chato, não. É mais uma questão de expressão mesmo. A minha expressão. E aí uma outra pergunta relacionada já à Italinha. Nesses anos todos de Italinha, cara, qual foi o grande aprendizado que tu tiveste com a marca? O que a marca te trouxe de aprendizado? Cara, aprendizado é assim... Tem vários, tá? Eu posso te falar vários aqui, posso falar pro nosso espectador vários mais assim. É você nunca achar que tá tudo bem. Nunca achar que tá bom. Nunca achar que o resultado é suficiente, sabe? É estar plantando a cada dia uma semente nova no teu negócio e na tua vida. Isso serve para nossa vida, cara. Nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, enfim. Então, assim, isso é uma grande lição que a gente aprende. Sempre renovando. Olha, a Italinha, todos os anos ela tem lançamento. Lançamento. E tira cor, coloca cor nova, entra novas cores na paleta, né? Então, assim, esse renovo diário é uma coisa que tu não pode deixar de acreditar nunca. Nunca tá bom. Se alguém for me perguntar, se tu me perguntares agora, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Tem que sempre melhorar, cara, porque se tu achar que tá bom, tu já fica pra trás. Isso aí, tu já fica pra trás, isso em tudo, né? A gente não vai fugir da pauta, mas no jiu-jitsu que a gente pratica da mesma forma. Você parou de treinar, você vai ficar para trás. Vem a garotada nova. Gás, né? Mais gás. A gente é faixa preta, a gente lutou por isso. Eu sou um faixa preta, você é um faixa preta de jiu-jitsu, a gente lutou por isso. Mas se a gente parar de treinar, a gente vai pegar couro da molecada. Então, assim, eu acho que isso até responde uma pergunta que tu ia fazer lá na frente de repente. O que a gente leva? Uma das coisas que a gente leva é isso, não pode parar. Não pode parar, não pode achar que tá bom, não pode achar, tipo assim, sempre você tem que melhorar. A gente começa a moldar algumas fórmulas, né? Então a gente começa a ver que aí traz do jiu-jitsu, disciplina. Se tu não vai parar, tu tem que ter disciplina de continuar, com sempre. Certeza. Vai ter dia que vai ser mais difícil, vai ter dia que vai ser mais fácil, mas a disciplina é tu continuar mesmo quando o tempo não tá bom pra ir, tu vai. Sim. Né? O aprendizado, aí eu vou trazer um aprendizado do jiu-jitsu, eu queria depois que tu acrescentasse com outro, tá? Resiliência, que às vezes tu tá treinando com aquele cara ali, ou aquela venda tá difícil, fala assim, caramba, não tô conseguindo vender pra esse cara, e aí, mas eu vou tentar mais uma vez, vou tentar de outra forma, vou tentar de novo.
né? E aí a gente aprende muito com a resiliência. Aí começa a ver disciplina e resiliência, queria que tu trouxesse o terceiro. Disciplina, tu fala só para entender. Eu tô colocando aqui uma fórmula, tá. Né? Então, primeira disciplina, como tu trouxeste. Tá. Aí eu coloquei resiliência. Tá. Agora eu quero que tu traga outro. Inovação. Não tem outra coisa que a gente usa no jiu-jitsu e que a gente não vai usar em qualquer empresa. Não vou falar só na minha empresa, Sim. né? Eu tenho, Alexandre, em um outro momento a gente vai falar, eu tenho outras frentes de negócio além da empresa também, da Italinha, né? Mas em outro momento a gente pode comentar sobre isso. Sim, a gente pode ter daqui a pouquinho já. Sim, meu foco principal realmente hoje é a Italinha, a Criativa Italinha. A gente tem metas a cumprir ainda esse semestre. Então, assim, a inovação, cara. A inovação. E a gente aprende muito isso também no pequeno empreendedor ali, vamos dizer assim, no cara da feira. Eu vou te dar um exemplo assim que vem. O cara da feira, tu passa numa loja de feira de roupa, meu irmão, todo dia ele fala que tem novidade pra ti, né? Tu passa ali, olha, tem novidade. Esse pessoal que vende, essa galera que vende utensílios assim, né, cabo, carregador, então, tem na rua, tu tá na rua comendo cara. Olha, hoje tem novidade. Aí tu vê uma coisa nova. Né, tu vê, por um exemplo, para mim é novo, mas eu sou um pouco atrasado nisso, é um pendrive que tu espeta ali no teu celular, aí tu passa todas as informações, foto, vídeo, tu passa tudo para esse pendrive e daqui a pouco tu descarrega no celular. De repente isso já é velho, né? Para mim é novo, mas eu vi outro dia, eu fiquei assim. Então, assim, inovação, aí tu acaba comprando, então tem que inovar. Sim. E quando eu digo inovar, não é só na parte de produto, também é na parte de atendimento, cara. Quando eu comecei a vender planejados, vendia-se de uma forma. Hoje vende-se de outra forma. É uma outra abordagem. O vendedor, antigamente, ele era um vendedor que tinha que falar muito, né? Tu pode ver para qualquer seleção de vendedor há 15 anos atrás, 20 anos atrás, olha, tem que ser um cara comunicativo que fala muito. Hoje em dia não é assim. Ainda mais o público que eu atendo, que é um público assim, que já tem um poder de compra um pouco maior. O nosso ticket médio ali, ele é média de 40, assim, fica entre 40 e 50 mil, então já é um público mais assim. Esse tipo de público, ele é mais reservado, não tem jeito. Então, tu pega um cara que fala muito, não adianta. A venda, ela é técnica. O Flávio Augusto fala isso, né? Venda é técnica, você tem que ser técnico. Acompanhar o processo da venda e ser técnico, acabou. Então, assim, inovação, aprender como é que vende. Como tu acabaste de falar, não tá vendendo desse jeito. Mas para outro jeito, né? Tenho que dar um jeito de vender, né? Porque uma observação aqui, cara, é uma troca, né, pra galera que tá assistindo. O preço, ele não é um ponto. O preço do teu produto, ele não pode ser uma objeção de compra, tá? Não comprou porque tá caro, não comprou porque foi preço. Não existe isso. Não existe isso. Tu tem que encontrar o teu consumidor. Porque se fosse isso, cara, as grandes marcas de carro não venderiam. As grandes marcas de tudo, né, que são mais caras, não venderiam. Porsche não venderia. BMW, Mercedes não venderia. O cara ia comprar um carro mais em conta, por um exemplo, né? Ele ia querer comprar ali um carro mais em conta porque ele não ia querer... Ele ia se ligar a preço, mas não é. Não é preço, né? Então isso aí é muito importante colocar assim também. Legal. Você tem que agregar valor. E aí eu quero puxar um pouquinho agora para os produtos da Italinha. Certo. Eu queria que tu falasse agora o que é que tá de novidade agora, o que é que tá chegando, né? Até para quem tá assistindo a gente falar assim, caramba, eu preciso realmente disso aqui hoje para minha casa. Perfeito, vamos lá. Quando a gente fala de móveis planejados, a gente fala de uma infinidade de peças, né? E de ambientes. São ambientes, a gente vende cozinha, dormitórios, closet, sala, home para sala. Escritório. A gente tem a linha corporativa, que é para consultório. Consultório de dentista, escritório de um advogado, de um contador, enfim, tem a linha corporativa, tá? Qualquer tipo de ambiente a gente consegue atender. Então, assim, o que acontece? Eu vou falar essa palavra, né? A novidade, né? A tendência, ela é lançada normalmente na feira de Berlim. A Italinha acompanha isso. Quando tem a feira lá de Berlim, a Italinha vai e vê quais são as tendências. Esse ano vai bombar, por um exemplo, no ano passado bombou muito o cinza, sabe o cinza? A cor cinza, né? Então, tu olhava todos os projetos dos arquitetos, tudo tinha cinza. Então, assim, lá em Berlim. Aí de Berlim chega para o sul, infelizmente chega primeiro
lá, né, para depois chegar aqui para a região norte, aí daqui a pouco chega aqui pra gente. Então assim foi o cinza. Agora, o que se fala muito, que já está sendo utilizado, é o orgânico. O que seria o orgânico, Alexandre? A Italinha já está adequada para atender o orgânico. O orgânico é aquela peça que é boleada, tá voltando, né? Tu vê uma mesa, ela não é mais uma mesa linear como essa, quadrada. Ela tem ela é orgânica, né? Ela tem um formato, vamos dizer assim. Legal. Você vê muito isso em espelho, então isso aí tá bombando muito. Começou o ano, já tá desde o ano passado, né? Mas esse ano entrou muito forte a linha orgânico. O consumidor procura muito. Claro, a Italinha já tem vários produtos desses. Tem. Todos os ambientes. Todos os ambientes, é claro, Alexandre, é bom eu falar isso como um empresário, como um cara que tem experiência do negócio. Eu tenho uma experiência de 20 anos nesse negócio. Além de tudo, eu sou da área de engenharia civil também. O meu treinamento todo ele é na parte, a minha especialização toda é na parte comercial, de gestão empresarial e também na área técnica, né? Área de resistência. Sou da área de engenharia civil, então eu sei o que eu estou falando, eu digo na parte funcional. Tem coisas que são tendências, mas que no dia a dia não funciona. A nossa função é colocar isso na mesa para o consumidor. A gente tem que ter essa habilidade de colocar na mesa para o consumidor escolher. Não, esse orgânico aqui é legal, mas para essa finalidade ele não vai funcionar. Outra coisa, eu vou te dar um exemplo, só para ficar mais claro para a galera, é assim, ó. O ano passado chegou muito forte o ripado. Lembra que é o ripado? Assim, né? É o ripadinho. Chegou o ripado. Cara, todo mundo queria ripado. Mas aí tu pega um consumidor que tem, por exemplo, rinite, tem crise de poeira, não tem secretária, e na tua entrevista, no teu briefing com o teu consumidor, tu entende que é ela que limpa a casa dela, então a secretária, a especialidade da secretária não é muito limpar. Acumular poeira. O cara vai acumular poeira, tu precisa falar isso aí, olha, o ripado ele é uma tendência muito forte, é bonito, mas pense bem, ele acumula poeira, então vai ter uma pessoa para limpar pelo menos de 2 em 2 dias, dependendo de onde tu mores, se for prédio, se for casa, acumula poeira no outro dia, tu limpa hoje. Então, essa é a nossa função. Por isso que eu te digo, nós somos especialistas para poder falar o que é funcional. Sim, o que é tendência. O que é tendência é isso aqui. O que é funcional é isso aqui. Aí eu fiquei até curioso de saber, Sim. Por exemplo, eu tô com vontade de saber como é que funciona pro meu quarto, um exemplo. Tá. E aí eu te chamo, aí tu vai fazer uma entrevista. Eu queria que tu contasse o passo a passo, como é que é feito. Perfeito, o passo a passo. Nós temos alguns canais do consumidor chegar na empresa, tá? Um deles é o digital, né? Enfim, tem um leque de formas que o cliente chega na empresa. O digital lá na frente a gente pode até conversar. Até a porta, né? Da loja, né? O cara passa lá na frente, pô, cliente de porta, cliente de porta. O nosso posicionamento hoje, acredite, a gente tem muito cliente de porta. Eu digo a gente tem muito porque lá atrás, no início, vou te dar números. Eu sou de exatas, eu gosto, tudo é métrica, tudo eu falo números. Então assim, nós atendíamos cliente de porta de 40 clientes de porta, 50 clientes que iam na tua porta, cara, com um papelzinho, com uma planta, com telefone, isso há 20 anos atrás, em 2005, quando eu comecei a trabalhar na Italinha, com móveis planejados. Então, quero fazer um projeto, cara, de 40 a 50 clientes iam. Hoje, menos da metade disso procura a porta, e é muito. Tem loja que não tem cliente de porta. Caramba. A gente tem acesso. Nós temos um grupo de todos os lojistas Italinha e de todos os lojistas só Italinha e de todos os lojistas das outras marcas. A gente troca muita figurinha, isso é muito importante. Isso foi uma vitória muito grande a gente conseguir ter essa parceria, vamos dizer assim, né? Então eu conheço o cara da loja X, o cara da loja Y, das outras lojas Italinha, a gente conhece. Tem um grupo fechado, né? De WhatsApp que a gente troca informação. Então tem loja, e sem contar no Brasil todo, né? Tem 3 meses que eu tava em Fortaleza. 3 meses a Italinha reuniu todo mundo em Fortaleza. E aí lojista de todo o Brasil, então tu consegue. Tem loja no Brasil que não tem cliente de porta, cara.
É só cliente que tem uma equipe muito forte comercial que vai atrás do cliente para procurar internet, o cliente. digital. Tudo que tu possa imaginar, né? Entra num condomínio para ir atrás do cliente. Não tem cliente de porta. Por isso que eu digo, hoje a gente tem cliente de porta por conta do posicionamento que a gente tá ali. Gentil Bittencourt, ao lado da Amorosa, pega o movimento da doceria. É muito comum, cara, chegar lá, quero fazer um orçamento, como é que funciona? E aí, respondendo a tua pergunta agora, Alexandre, o cara chegou lá, ele quer fazer o orçamento, tu queres fazer o orçamento do teu quarto, a gente vai mandar um técnico na tua casa para tirar as medidas. Tem duas formas, você pode ter a planta, né, a planta do prédio, mas vamos imaginar, ele vai tirar a medida na tua casa, ele tira a medida, aí ele já entende com o Alexandre, e aí Alexandre, você, se for solteiro, se for casado, cama de casal, já faz uma entrevista prévia ali, né, quais são as cores que você gosta, tem alguma ideia de projeto? Não tem. Essa medida, ela volta para a empresa e vai ser passado para uma arquiteta. As nossas projetistas todas, elas são ou designers de interiores ou arquitetos, tá? Então a arquiteta, antes de fazer o seu projeto, ela vai te fazer uma ligação. Oi, Alexandre, tudo bem? Eu sou a arquiteta tal, eu tô com o teu projeto do seu quarto, Legal. Eu vou desenvolver o teu projeto, o que tu gosta? Tu tem alguma inspiração na internet? Não tem? Então eu vou te ajudar. Eu vi aqui porque o cara que vai tirar a medida, ele te pede autorização para tirar algumas fotos do teu quarto, né? Se tu autorizar, beleza. Se não, ele apenas anota. Então eu vou fazer o teu projeto, olha... Então, eu vou desenvolver teu projeto, a gente vai se encontrar daqui a 2 dias, 3 dias, pode ser. Aí tu vais na empresa, na loja, para verificar o projeto em 3D e também com as imagens renderizadas de como ficou o teu projeto. Aí é incrível, cara, é um sonho, realmente é um sonho, a gente trabalha realizando sonhos, isso é maravilhoso. A gente está falando de um ambiente, na maioria das vezes são vários, né? Aí só para finalizar, aí o cliente gostou do projeto, aprovou, contratou, fez o pagamento, aí depois qual é o próximo passo? Ele recebe? Recebe. Como é que funciona? Ah, gostei, fechei. A gente vai evoluir para o instrumento de compra e venda, o contrato. Fechou o contrato, acertou os valores, lembrando que pode ser à vista ou pode ser parcelado em 36 vezes no boleto. Lembrando que pode ser parcelado no cartão também. Fechou a negociação. A partir desta data, em 45 dias chega na tua casa os armários eles chegam todos embalados e na medida para serem montados, né? Chega tudo embaladinho. Todos os dias, cara, tá chegando mercadoria. A gente tem uma transportadora, fica lá é a melhor transportadora que tem no Brasil, a Bento Brasil. Ela fica, o depósito dela fica lá no Distrito Industrial, uma mega estrutura lá. O nosso consumidor ele tem acesso, se ele quiser conhecer a estrutura da transportadora, obviamente a gente avisa, o consumidor chega lá, ele olha toda a estrutura, né, da transportadora. Então assim, quando chega em Belém, tem um departamento de pós-venda, a coordenadora de pós-venda ela vai entrar em contato contigo. Seu Alexandre Modesto, os seus armários chegaram, a gente precisa agendar sua entrega. Aí tu fala o dia que tu quiseres, olha, eu quero que entregue na terça. Na terça-feira a transportadora vai entregar os 3 armários lá. Normalmente funciona assim, entrega na terça e a equipe de montagem vai na quarta-feira, vai no próximo dia. Aí começa a montagem, dependendo da situação, uma montagem de um quarto ela vai levar 3 dias, vai levar 4 dias, depende da complexidade, depende do tamanho desse projeto. Mas assim, para te trazer para uma realidade, normalmente 3 ambientes, aí a gente vai passar ali 10, 15 dias dentro da casa do consumidor montando os ambientes dele, tá? Uma curiosidade, a Italhinha, ela tem o acompanhe o seu pedido, Alexandre. Tu comprou aqui, tu definiu os valores, comprou. Tem o código de rastreio no seu contrato. Aí você entra no nosso site, você digita o código de rastreio e acompanha. Muito bacana isso. Porque 45 dias é um prazo médio, não vai passar disso. Chega com 30, 35 dias, é essa média aí. Rapidamente, só falando, só para fechar aqui, Alexandre, se for o caso de passar para outra pauta, quando você compra, você leva o contrato, você leva 3 documentos, isso é muito importante. São 3 documentos. O instrumento de compra e venda, o contrato, você leva o descritivo do material, que são as questões técnicas ali, código de puxador, código de cor, código de ferragem. E o terceiro documento, e mais importante, você leva já as imagens, o desenho do teu quarto. Já sabe projeto, como vai ficar, né? Vai ficar olhando, né? Tu leva a pastinha com o ansioso vai ficar olhando todo dia. Personalizado, aí tu fica olhando ali como que vai ficar. Aquilo ali é muito interessante.
Então, assim, cara, a Italínea hoje, na verdade, a criativa, ela chega muito cliente de internet, por quê? Porque a gente é bem posicionado no Google. Legal. A gente tem as 5 estrelinhas ali, os comentários, sabe? Isso é legal porque o consumidor que vai lá e fala, né? Todos ali são consumidores reais. E olha que a gente ainda é deficiente, é uma coisa que tem que melhorar. Lembra que eu falei que sempre tem que estar melhorando? A gente não é muito forte nas plataformas. Tipo assim, o nosso Instagram tem que melhorar muito. Ele tem que humanizar mais. Tem muita imagem, mas não tem... Por um exemplo, eu falando, a minha irmã falando, as nossas consultoras... Agora vai falando. ter dos cortes daqui. Exatamente. A gente tem que falar, cara, né? Chega assim, olha, a gente tá montando aqui na casa do seu fulano de tal, etc e tal. Então, a gente precisa melhorar muito nessa parte. A gente não pede muito pro consumidor, olha, vá lá votar no Google. Se a gente pedisse, nós iríamos ter 300 estrelas. A gente tem 5 no Google, nós iríamos ter mais estrelas ainda, né? Iríamos fantástico. Bem posicionado. Eu queria que tu contasse alguma história relacionada a esses atendimentos, se tem alguma história que de repente te marcou, ou deve ter, com certeza, com todo esse tempo. Tem muitas, Alexandre. Tem muitas histórias, cara. Mais uma é um aprendizado que a gente tira, porque assim, né? Claro, obviamente todo negócio ele tem um perfil, mas a gente aprende na vida que você não deve fazer distinções de consumidor. Isso já ficou muito claro lá atrás. Lá atrás. Logo no início. Então, assim, independente de como o teu consumidor chega vestido, de como ele chega falando, ele sempre é um possível consumidor. O consumidor, ele é a partir do momento que ele compra contigo. Ele é um possível consumidor e toda a nossa equipe, todo o nosso time, eles são completamente treinados para atender, independente de qualquer coisa. Uma história muito engraçada que veio agora. Chegou um senhor, cara, ele era muito simples, sabe? Assim, aspecto físico, ele chegou com uma roupa simples, uma bermuda. Muito engraçado isso. E ele falou assim, prédio fulano de tal. Vocês conhecem? Sim, conhecemos. Nessa época eu era funcionário, eu era vendedor. Não recordo se eu era vendedor, gerente, mas... Não, eu era vendedor. Vocês têm? Aí eu falei assim, cara, a gente conhece o prédio tal. Era um prédio bacana, eu não vou recordar qual é. Perfeito. Então, quanto fica para eu mobiliar um prédio como esse, um apartamento como esse em média? Na época, eu sugeri assim, falei, olha, em média, vai ficar em torno de 50 mil reais uma mobília básica para um apartamento como esse. Aí ele falou assim, 50 mil? Eu falei, 50 mil. Aí ele tava com uma sacola, cara, na mão. Ele colocou a sacola em cima da mesa, então eu vou querer 2. Caramba! Caramba! Eu vou querer 2, eu vou querer mobiliar 2. E colocou uma sacolona, cara, de dinheiro. Esse valor que eu tô te falando é real. 50 mil um apartamento mobiliado, ele tinha 100 mil ali porque ele queria mobiliar 2 apartamentos. Caramba. Só que pensa, a gente tinha projeto nesse prédio em questão, né? Conhecíamos, só que a gente já tem que desenvolver todo um projeto, cara. Como é que tu ia explicar isso para esse senhor? Teoricamente simples, né? Um cara difícil de entender as coisas dessa parte assim mais sofisticada. Ele queria pagar, né? Ele queria pagar, cara, e assim a gente fez o projeto para ele. Legal. Obviamente equivalente aos 50 mil de cada apartamento que ele queria detalhe. Esse cara, eu não vou expor o nome, faz muitos anos, como ele era um senhorzinho já, não sei se ele ainda tá nativa, mas assim, ele era de Tomé Açu, ele trabalhava com pimenta. E a gente sabe que Tomé Açu é muito forte, tem uma colônia japonesa muito forte, mas ele não era japonês assim, pelo menos de aparência. Então, cara, ele comprou 2... Isso é unânime, assim, sabe? Da pessoa chegar... Na verdade, não é unânime, mas dessa forma foi unânime. Eu digo não é unânime porque às vezes o cara ele compra um crédito. A gente tem essa modalidade de compra. Por um exemplo, tu comprou um apartamento na planta, tu vai comprar um crédito. Olha, eu quero comprar 100 mil de armário. Um exemplo, 70 mil de armário. Aquele valor de ficar congelado, aí quando for daqui a 2 anos, 3 anos, a gente mobília o valor que tu comprou e tu vai pagando, né? Uma carta de crédito é uma espécie de um consórcio, é um consórcio, né? Então, por isso que não foi unânime, porque a modalidade de compra de consórcio, ela existe. Porém, esse senhor, cara, ele não viu nada, ele só confiou.
Ele confiou, porque eu fui muito sincero, eu tratei ele muito bem, cara, sabe? Muito bem. Você quer um cappuccino, você quer sentar, você quer assistir um vídeo dela, não quero saber nada. E é aquele do bigode, que arranca o bigode, aperta a mão e tá feito o negócio. E foi uma venda, assim, muito rápida, muito curioso. Fantástico. Foi muito engraçado isso aí. E quer trazer mais alguma história? Tu acha que tem mais alguma que seria interessante a gente acrescentar? Não, se eu lembrar de alguma mais curiosa, assim... eu tenho, cara, mas eu não sei se eu posso contar essa aqui, mas eu vou contar. Pode, conta. Eu vou contar essa aqui. Quando a gente não expõe a pessoa, não cita nome, não tem problema, né? Eu lembrei de mais duas que são parecidas, olha. Chegou uma pessoa lá e falou assim, olha, eu quero fazer um armário. Só que tem um detalhe. Dentro desse armário vão ter coisas que ninguém pode saber o que é. Caramba! Dentro desse armário eu vou guardar coisas que ninguém pode saber o que é. Vai ter uma porta secreta, mas ninguém pode saber. Eu falei, fica complicado, porque quem vai preparar o projeto vai ter que saber que tem uma porta. Mas tudo bem, a gente pode até dar um jeito de quem for fazer o projeto não saber do que vai ter ali atrás. Mas o cara que vai montar, ele vai saber que tem uma porta ali, porque ele vai ter que montar. Não, mas tem que dar um jeito. Cara, aí ela topou que poucas pessoas elas iam saber, e eu ter que saber, né? E a gente com medo, Alexandre. Era um projeto grandão, cara, numa casa. Era numa casa, numa região periférica. Eu não vou falar o bairro assim só pra não dar muito... Depois eu te conto qual é. Mas assim, a gente foi lá. Na época eu fui. E a gente chegou lá, cara, cada vez mais eu ia entrando no lugar. E olha que eu sou cria do Jurunas. Olha, Alexandre, qualquer passagem que tu falar do Jurunas, eu sei o nome, eu conheço, porque eu andava quando eu era moleque, o Jurunas todo. De cabo a rabo. Eu morei em 3 partes no Jurunas, né? Então eu morei na Estrada Nova, em frente ao Porto Bom Jesus. Bem, né? Morei na Roberto Camelier, próximo do Beco do Relógio, na Roberto Camelier, um lugar que era muito perigoso na época. E ainda é perigoso, né? Hoje eu moro onde eu moro, assim, então assim, eu rodeio, então como o moleque era de bicicleta, era andando, então eu conheço tudo. Nesse bairro, que era distante, cara, a gente foi andando, e de carro na época, e já tava chegando assim num lugar muito, muito sinistro, assim, sabe? Cara, meu Deus, onde é a casa desse cara? E aí quando de repente a gente se deparou com uma mansão, cara, no meio do nada, assim. Uma mansão, portãozão, pá. O cara veio sem camisa, sabe? Então, assim, eu não posso afirmar com o que ele trabalhava, qual era o tipo de produto que ele trabalhava. Eu não posso afirmar isso. Mas foi muito esquisito essa venda em si. Isso tem pelo menos aí 20 anos, de 15 a 20 anos. Então isso foi muito curioso, né? Porque a gente ficou com muito medo. Só que o cara, ele era muito bacana, cara, sabe? Um cara bacana. Os montadores, na época de montar lá, ele dava lanche toda hora, dava gorjeta pros montadores. Os caras adoram isso, né? Era muito legal, só que era pra guardar uma coisa que ninguém podia saber o que era. Que nem tu sabe até hoje, né? Eu prefiro não sugerir. Mas assim, coisas inusitadas, né? Coisas inusitadas aí que aconteceram. E me conta, pra esse ano, a Criativa tem alguma novidade? Tem alguma produto novo, alguma coisa que o cliente que está assistindo vai ficar curioso de saber? Perfeito, acabou de ter o lançamento da nova linha, da nova coleção 2026, a gente acabou de ter a reunião. Quando eu digo a gente acabou de ter, tem 2 semanas que foi apresentado pra gente, e a gente já tá mudando todo o nosso showroom, né, Alexandre? Tu sabes, o nosso showroom já tá ficando todo novo. Vai ficar, sabe, uma maravilha. A parte da frente já está pronta, e ainda bem que a gente não evoluiu com a mudança, porque veio o lançamento, então mudaram muitas coisas, muitas cores, cara, muita tendência, muita coisa orgânica, como eu te falei. Tem muita novidade nesse sentido, assim, né? Muita coisa realmente inovadora nesse sentido. Não tem uma coisa assim, a cor tal, não, ainda não tem, porque como é muito novo e as paletas elas trocaram quase todas, mas o nosso showroom vai ficar todo zerado aí, até o final. Essas paletas, essas novidades, geralmente, elas trocam de quanto em quanto tempo? Todo ano. Todo ano. É assim, todo ano tem lançamento e tem atualização das cores. Então, todo ano agrega-se cores novas, né? Todo ano tem lançamento. Todo início de ano tem, cara. Fantástico. Todo início de ano tem.
E aí, cara, eu acho que a gente passou em tudo aqui e eu queria já ir pro final. Eu queria trazer eu sempre trago essa pergunta, que é uma pergunta mais pessoal, que é sobre aprendizado de vida, né? E aí eu quero saber de ti, até aqui, até os teus 42 anos aqui, qual foi o teu grande aprendizado de vida? O grande aprendizado, tem muitos, né, Alexandre? Tem vários, só que um deles, cara, é sempre acreditar. Sempre acreditar. E, em primeiro lugar, em Deus, acreditar em Deus. Eu sou cristão, nós somos cristãos, então assim, sempre acreditar em Deus e sempre acreditar em ti, porque eu acho que a vida, ela é uma conexão do físico com o espiritual, cara. Total. Físico e espiritual. Se tu espiritualizar muito, fica esquisito. E se tu colocar também só no mundo físico e real aqui, não rola, não vai dar certo. Dá certo por algum tempo. Então, tem que ter essa parada aí. Colocar Deus na frente e acreditar muito em você. Acreditar no teu negócio. Acreditar no teu filho. Acreditar, mano. É ir pra cima. Tu tem uma ideia. Fé, com certeza. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Fé. Acreditar. Né? É, acreditar. Certeza nas coisas que a gente não tá vendo. Então, tem que acreditar mesmo. Você que tá pensando em montar um negócio, cara... Rapidamente, ainda dentro da pauta, eu motivo muito, cara, os meus funcionários, assim, que estão nos ouvindo aí. Cara, vai empreender, bicho, assim, nada, essa vida ela é uma passagem, sabe? Eu não tenho esse negócio, eu quero que o fulano trabalhe comigo 10 anos, 20 anos, não. Eu quero que a pessoa vá empreender, monta um negócio, se quiser montar um negócio. O nosso negócio, ele é muito rentável para você trabalhar, para você ser funcionário. Todos, sem exceção, eles recebem comissionamento. Os salários são muito bons. Então, assim, a pessoa dificilmente ela quer abrir mão daquilo. Tem pessoas que são formadas em uma determinada área, estão trabalhando na empresa, mas são comissionadas. Então, assim, tem um valor de salário muito bom, ganham muito bem. Eu não vou falar números hoje para não expor, né? A gente não tem autorização para isso, para expor salários assim, mas é comissionamento. Então, a pessoa fala assim, eu quero montar um negócio, então vai montar teu negócio, monta, sabe, empreende mesmo, faz paralelo, se quiser faz final de semana, monta teu negócio online, trabalha, honra aqui com o teu compromisso, mas monta online, etc e tal, porque eu acho que é isso, tem que acreditar. Se você não acreditar, se você ficar só parado, ficar com medo, não vai dar certo. Então, isso eu tenho muito, cara, comigo desde muito cedo. Às vezes eu até faço as coisas sem pensar, às vezes. Quando eu vejo, eu tô fazendo. É do nada. As coisas na minha vida, elas aconteceram assim... Quando eu vi, eu já tava fazendo, cara. Quando eu vi, eu já tava trabalhando com isso. Eu tô falando lá atrás, na época da minha adolescência ainda. Quando eu pensei, eu já tava trabalhando com aquilo. Aí quando eu vi, eu comecei a trabalhar na Coca-Cola do nada. Quando eu vi, eu já tava trabalhando com móveis planejados na empresa da minha família. Quando eu vi, eu já estava montando loja. Quando eu vi, eu já estava, sabe, em outras frentes de negócio, enfim. E a gente tem o projeto, a gente acabou de fazer a PEC, né, agora. Foi o planejamento ali do trimestre. Eu estava com o representante da Italinha e o nosso gestor. A gente estava fazendo toda essa programação do trimestre, do semestre do ano. Então tem muita coisa boa aí para acontecer, sabe? Legal. Realmente de expansão mesmo. Vem muita novidade na nossa próxima conversa. A gente vai, com certeza, já tá falando de novas coisas aqui relacionadas a isso. Fantástico. E aí, pra gente ir pro finalzinho, quero te agradecer por esse momento aqui, deixar aqui o meu convite pra gente dar aquele rola que tá agendado, que a gente nunca consegue. Verdade, né? Alexandre. E, cara, pessoal, quem chegou até aqui, segue o Neto, segue a Criativa Criativa.Italinha. Né? Criativa.Italinha Belém. Eu vou aproveitar para te fazer aquele pitch, convida as pessoas para seguir, para ir conhecer, dar um endereço, fala tudinho que as pessoas precisam saber para poder ir lá e conhecer a Italinha. Perfeito. Eu vou já chamar, e eu posso mandar um abraço daqui a pouco? Na hora. Pra galera? Até 10. Algumas pessoas importantes agora ou depois do anúncio aqui? Faz primeiro o pitch e no final a gente faz esse momento. Galera, assim, a nossa empresa, ela fica na Gentil Bittencourt entre 3 de maio e 14 de abril, próximo a 3 de maio, no lado da doceria Amorosa. Passe para conhecer, passe para visitar, conheça o nosso Instagram, o nosso site.
visite, vá lá tomar um cappuccino com a gente, bater um papo, conhecer esse universo, esse mundo. A gente vai estar com uma equipe maravilhosa para atender vocês, para a gente se conhecer melhor. Fale para o seu amigo, para sua amiga, aquela pessoa que está mudando, que está casando, quem está comprando apartamento, quem está reformando. Indica que assim é só sucesso, vocês não vão se arrepender. Eu aguardo todos vocês lá. Legal, tomar um café. fantástico. E a gente tem que marcar o rola, né, cara? A gente vai acontecer, pegar essa porrada do Neto. Não sei não, Tu tá treinando mais tempo, eu tô mais parado que tu, É verdade. Tô mais parado que tu. Isso conta muito, né? O ritmo conta muito. Conta. E manda os abraços. Um abraço, eu quero mandar um abraço muito especial para algumas pessoas, mas em primeiro lugar eu vou mandar um super beijo para minha esposa, que é a minha companheira, a minha parceira de todos os dias. Cara, ela é uma incentivadora, então assim, eu sou muito grato por ter ela na vida me acompanhando, me incentivando, acreditando. Eu tô na correria da empresa por um lado e ela tá na correria dela pelo outro lado, que também é um incentivo, né? Um super beijo, amor, te amo. Para os meus filhos são o Nicolas, o meu primogênito, o Nauan e a Alice, a minha princesa. Uma beijoca pra minha irmã e pra toda a minha família, cara, porque senão vai virar show da Xuxa, né? Um abraço pro meu pai, minha mãe. Pra toda a minha família, meu pai, minha mãe, toda a minha família, assim, é o meu maior patrimônio, Alexandre. Fantástico, o meu maior patrimônio não é a empresa, o meu maior patrimônio não são as coisas que eu tenho, né? Entre imóveis, carro, moto, nada disso. O meu maior patrimônio é a minha família. E assim, tem células de família, né? Tem a minha família, que é a minha esposa com os filhos. Tem a minha família, aí ampliando, meu pai, minha mãe, minha irmã. A minha filhada, minha sobrinha linda, a Manu, que é a filha da minha irmã. Tem 2 aninhos, é uma fofura. É a graça da família agora. E a minha família ampliando os meus tios, as minhas tias, que são, cara, minhas mães, assim. Tia Socorro, tia Joana, um beijo. Minha avó, que é a matriarca de tudo. Cara, isso é o meu patrimônio, é o meu maior tesouro. Fantástico. Domingo, almoço de família deve ser fantástico. Com certeza. O encontro é todo dia na casa da minha avó. 9 horas da manhã a gente se encontra todo mundo lá. Olha, eu saio, 8h30, 9 horas a gente se encontra lá para tomar café. Final de semana na casa do meu pai. Assim, eu tenho uma ligação muito forte, cara, com a minha família. Muito forte mesmo. Fantástico. Isso é maravilhoso. Eu acho que é daí que vem essa energia também, essa força. Eu acredito muito, porque sempre eu fui muito incentivado por todos eles. A gente se sente acolhido por cada um. Quando um tá caído, tá triste, aí já vem todo mundo, para com isso, a gente tá junto, sabe? Então isso faz uma diferença incrível. Fantástico, sou muito feliz, cara, por isso. Cara, muito obrigado por esse momento. Obrigado também. Aprendi muito aqui contigo. Poxa, que legal. E acho que é um movimento legal, assim, a gente é da mesma vibe, né? Mesma idade, mesma vibe, a gente tá no mesmo ritmo de vida, de negócios, né? De coisas. Correria, né, diária. Verdade. E quero te agradecer por esse momento aqui, né, deixar aqui o convite para vocês seguirem Thalinha. Tem um conteúdo, tem um movimento ali de atendimento muito legal, né, e eu acredito que se você estiver precisando, você vai ter ali um bom atendimento. E também não te esquece de te inscrever aqui no Portal para Negócios, no nosso YouTube. Segue o nosso Instagram, segue Modesto Alexandre, também tem produzido conteúdo. E é isso aí, Neto. Cara, muito obrigado. Forte abraço, Alexandre. Valeu e até a próxima, cara. Até a próxima. Tamo junto. E vocês, muito obrigado. Tchau.